Eu vim aqui para aprender. Aí, como ele falou aqui, é o lugar certo. Glória a Deus. É verdade. Bom pastor. Tô aqui. Você falta tanto, você quando vem deixar o ambiente mais alegre. É, né? Mas você falta aí. Ela tratado ficou sem falar nada, aí quer falar tudo de uma vez. Você, irmão Gilvan, quando não vem, Né? Mas não vai apertar o velho, não, filho. Vai devagar. é só saber conduzir o velho. O velho você tem que ter cuidado. Vai devagar, né? Vai não cair. Porque se cair, para levantar é complicado. A Bíblia fala para não repreender asperamente. Né? E palavra, né? Palavra leve, né? É nada, é a palavra que diz. Deus tem que dar a palavra, né? A palavra que é o Senhor Jesus. Senão o negócio fica estranho. Não, chegou a tua vai estar ficando velho. Vai ter visto o vídeo de hoje, né? Muito obrigado por me Boa, aleluia. E nós aqui abrindo. Pois é, senhor. Eu vou dar aí, essa oportunidade cheia de conhecimento. Sei lá. E é uma nova oportunidade de estar aí aprendendo mais uma porção desse ensinamento, desse trimestre, né? Sobre o livro de Ruth e o livro de Esther. Então, na segunda aula a gente fala é a primeira aula que fala sobre Ruth, depois tem mais 3, né? Depois 2 falando aí do livro de Esther. E essa aula a gente vai falar basicamente sobre a estrutura do livro, né? A física, o local, dados, coisas, né? Relacionadas ao livro de Ruth, assim, não da pessoa em si de Ruth, mas do livro, né? Então, na semana passada nós estudamos aqui o tema Duas Importantes Mulheres da História de um Povo. Foi uma aula de caráter introdutório, onde nós apresentamos aqui, além do tema trimestral, um comentarista do trimestre, as discussões semanais. Falamos também da capa da revista, com suas figuras e seus significados. Nós vimos ali. Está bem bonita a capa, né? E ainda estudamos alguns pontos relacionados ao tema da lição, obviamente, tudo aqui que vai ser estudado no trimestre. Chegou quem faltava aí. Faz João. Fizemos uma breve apresentação das duas protagonistas. As duas protagonistas do nosso estudo, no trimestre, Ruth e Esther. Um pouquinho também sobre o estudo na semana passada, né? A questão do casamento misto, né? Entre Ruth com Boaz e Esther com Riachuelo. Tem igrejas hoje que aceita essa questão do casamento misto, crente com Ruth. Mas tem igreja que faz o casamento, né? Até porque a Bíblia não condena, ela alerta, né? Pelo desigual, cuidado, mas ela não proíbe, assim. Veemente, né? Veemente. Exatamente. Embora nós não usamos aqui esse termo, né, casamento misto, mas parece ter sido o que aconteceu ali, com Ruth casando com Boaz, Ruth que não era judia, e também Esther casando com Riachuelo que não era judeu. Casamento misto, né? Mas por que aconteceu? Porque Deus é Deus e não pode ser de forma alguma questionado. O que poderíamos chamá-lo também de jugo desigual.
vimos que, pelo que parece, não estava tudo bem com Elimeleque e sua família perante Deus. Por isso que aconteceu, né? Ele acabou morrendo, os dois gêmeos. Vimos também, estudamos também aqui sobre o comentário ao livro de Esther, que é Deus o grande protagonista do livro, né? E não somente do livro de Esther, mas também o livro de Ruth e toda a Bíblia. É Deus que está por trás, né? Só uma leitura bem atenta que a gente percebe que Deus é o protagonista principal de toda a Bíblia. E na lição de hoje, como já foi exposto aqui na lousa, o tema é o livro de Ruth. Por que o livro de Ruth é importante para nós? Uma perguntinha de início aí. Por que o livro de Ruth é importante para nós? Por que Ruth, ou o seu livro, né, tem de extraordinário dentre os livros da Bíblia? Primeiro, por causa desse romance, né, envolvendo a sua vida e também a sua fé no Deus de Israel, uma moabita tão disposta a ser fiel e a amar, né, uma mulher. Romance é algo meio que extraordinário, né? Então, esse é um dos motivos, né, pelo qual a gente tem bisavô de Davi. E então esse é o primeiro motivo, né? Por causa desse romance. O segundo motivo, pelo fato de ela ter sido a bisavó de Davi. Esse é um dos maiores motivos, talvez o maior, né? De Davi, que foi o grande rei de Israel. E por último, né, o que faz do livro de Ruth um livro extraordinário dentre os livros da Bíblia, é por ela fazer parte da antecedência do Senhor Jesus. Ruth é citada na genealogia de Jesus no livro de Mateus como uma das antecedentes, né, na genealogia de Jesus, pelo qual veio o Messias. Agora, o estranho é que em Deuteronômio 23:3 tem algo aparentemente contraditório. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, embora a gente tenha todas essas características, vamos achar aí. Nenhuma amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Entende? Então é algo direto que Deus fala, né? Nenhuma moabita fará parte, entrará na Assembleia, na reunião dos santos. De alguma forma, por quê, né? Que Ruth foi colocada ali pelo próprio Deus como parte essencial ali na genealogia de Jesus, como ascendente ali, como a bisavó do rei Davi, né? Então, é o trabalhar de Deus, irmão. Tem coisa que na Bíblia não traz uma explicação, né? E tudo isso a gente atribui à soberania de Deus. A princípio é isso. Óbvio que muitos vão querer explicar e dizer, é por causa disso, é por causa daquilo, mas o certo é que se está dizendo que não pode e o próprio Deus permitiu que Ruth fizesse parte ali, né? Então é Deus. Não se questiona. Então, a primeira, Champlin, Russell Norman Champlin, que é um dos grandes citados aqui, eu tenho esse comentário de Champlin, que é grande, e eu sempre busco algum entendimento ali, e ele explica da seguinte forma, né? Ele apresenta duas possíveis explicações para essa questão. Por que Ruth fez parte, né? Já que existe em Deuteronômio 23:3 uma proibição. A primeira explicação é que os israelitas podem ter afrouxado as proibições. Naquele tempo, em função do pecado, deixa, né? Então permitiram que Ruth entrasse ali, casasse com Boaz, né? Enfim, um afrouxamento da lei. Né? E as mais
E a segunda possibilidade, segundo Champ, é que pode ter sido que, por causa da sua excelência de caráter, Ruth foi beneficiada por uma exceção à regra. Ela é uma pessoa excelente, uma pessoa dócil, né? Humilde, e por isso, disseram assim, não, no caso dela pode. Tudo dependia também de uma administração ali do povo, né? Embora houvesse as proibições da parte de Deus, mas a gente sabe que os 10 mandamentos foi desmembrado em 300 e tantas regrinhas. Deus permitia coisas, proibia outras, né? Conforme eles entendiam. Então, essas duas explicações, mas a grande verdade é como eu falei para os irmãos, Deus é soberano, age como ele bem entende. O texto abre diz assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Agora, só um adendozinho, um acréscimozinho no que foi dito anteriormente, os irmãos verem que Satanás ele tira proveito de textos isolados, de situações como essa do livro de Ruth, para executar as suas artimanhas, né? Existem pessoas, né, eu não sei se exatamente igrejas, mas existem pessoas que pegam essa passagem de Ruth para provar o casamento misto, para dizer que pode. Usa isso aqui, assim, né, como base mesmo, não. Como tem pessoas que pegam a passagem de Euséias, que casou com prostituta, para dizer que não tem problema nenhum. Então, Satanás ele se utiliza dessas passagens bíblicas, né, para colocar ali o seu veneno ali no meio da. Sempre foi assim. Mas enfim, vamos lá, comentando aqui o textual. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Aqui no textual, nós já temos uma boa noção acerca do contexto da narrativa do livro de Ruth, né? Como que era a situação, como que estava ali naquela época, né? A época abarca o período dos juízes de Israel, o que pode chegar a 300 anos, né? O período em que os juízes julgaram Israel. Alguns se arriscam a dizer que foi nos dias de Gideão que aconteceu esse fato aqui de Ruth, né? Que aconteceu especificamente nos dias de Gideão, né? Porque fala assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, assim, no presente, né? Não foi no dia que os juízes julgaram como algo que aconteceu no passado, mas no dia que eles julgavam, ali que estavam julgando, aconteceu isso aqui, no livro de Ruth, né? Então, alguns se arriscam a dizer que foi nos dias de Gideão, mas sem nenhuma base bíblica também que possa confirmar isso. Mas, no geral, exatidão de informação é coisa rara no livro de Ruth. É quase que inexistente. Não dá para você cravar quando foi escrito, em que época, qual o juiz que estava julgando na época. Alguns falam que foi de Samuel, o próprio Samuel que estava julgando, ele escreveu o livro de Ruth, né? Outros falam que foi Davi, que foi mais para frente isso. Então existe essa incerteza sobre nos dias em que o juiz julgava, que dias eram esses, não se sabe ao certo. Sobre esse versículo do textual, ele mostra claramente que Deus estava punindo Israel devido à sua infidelidade. A fome, juntamente com a guerra, eram talvez as armas mais utilizadas por Deus como agentes de punição. Deus usava ali a fome, a seca, os gafanhotos, as pestes, a lepra, enfim. Mas a fome e a guerra eram talvez as duas mais comuns que Deus utilizava ali para punir o povo em função do pecado. Muito embora não parece ser uma punição objetiva, Deus está punindo porque o povo errou assim, né? Não parece ser algo objetivo e pontual, né? Mas parece uma espécie de punição, como se fosse uma consequência natural. Eles já estavam agindo assim
num determinado tempo e aquilo foi se agravando, né? Ao passo de se dar aquela fome terrível lá em Belém de Judá. Ou seja, pelos meios natural, a desobediência do povo. Não foi algo que Deus puniu, né? Pontualmente. Eu falo assim, como quando Davi pecou lá, Deus chegou para Davi e disse: o que é que você prefere? De qualquer forma você vai ter que ser punido. Isso é uma punição pontual. Mas essa punição que o povo estava passando era algo que era uma consequência de anos que o povo já estava vindo, né? Era algo mais em função de um tempo já nessa situação de desobediência e infidelidade a Deus. Verdade, claro, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Irmãos, aqui convém falar, servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nenhum pecado que o homem comete assusta a Deus, né? Nada que a gente... Por exemplo, nós nos comovemos, nos assustamos quando alguém peca do nosso lado, igual o pastor agora recentemente, Aguinaldo Pérez. Nossa, como é que você aceita isso, né? Conhecendo o pastor. Né? Ele nem era um professor de teologia, era um professor de Bíblia, Palestra para casais. Mas ele é muito espiritual. Ele demonstrava ser muito espiritual, não é aquele cara teológico seco que vai lá e tal, sem nenhum sentimento, sem nenhum. Não, ele. Sabe aquela coisa, meu filhinho, amados, aquela coisa? Pastor? É ele. O ensinamento dele era mais assim, mais bíblico e teológico. Entende? E você se assusta, mas só que não assusta Deus. Não porque Deus já sabia, não só por isso, mas porque nada para Deus é demais. Ele sabe. Nenhum pecado é grande o suficiente que Deus possa. Não. Ele diz assim, ó, antes que ele se formasse do ventre, eu já te conhecia. Isso que nos leva ao quê? Nos remete ao quê? A dizer, poxa, é grande para mim, mas para Deus não é. Põe o joelho no chão, isso está certo. Tem João que fala, né, que não precisa que testifique do homem, porque ele já sabe o que está no coração do homem. Pois é. Então, a gente às vezes acha, entende, né, que é coisa absurda, não, vai ser difícil de perdoar e tal, não. A Deus não existe isso. Não existe mesmo. Então, no texto áureo, acabamos de associar a fome à desobediência. Vamos lá, no texto áureo, nós acabamos, como nós fizemos agora há pouco aqui ao ler o texto áureo, acabamos de associar a questão da fome à desobediência. Ou seja, damos uma explicação para a situação da fome em Belém. Foi o que nós vemos aqui. Mas é verdade também que nem todo mal que acontece envolvendo um crente existe uma explicação. Existem males, por exemplo, que são pedagógicos. O pastor Carlos Augusto Vailate, da igreja Vale de Jabó, que é uma igreja, eu acho que não sei se é dele ou faz parte, mas ele é bem famoso e pastor muito bom. Carlos Augusto Vailate, se vocês quiserem depois pesquisar. Ele dá algumas explicações para a existência do mal. Não sei se foi o irmão Jair uma vez questionou aqui, né? Ele viu o mal, quem criou? Você já foi irmão. Não lembro se foi. Mas é interessante isso. Isso é um enigma que sempre existiu na igreja. Né? Mas o pastor, eu achei ele bem interessante o que ele falou. Ele dá algumas explicações, né, para a existência do mal. Ele diz que o mal existe por causa do mau uso do livre-arbítrio. Foi inclusive a nossa resposta aquele dia. Né? Deus nos criou, nos encheu de liberdade. Olha, vocês são livres para agir, né? Mas existe isso que é certo, existe isso que é errado. Então, Deus deu liberdade, mas apresentou o que é certo e o que é errado, e o homem usando... O livre-arbítrio foi criado na criação do mundo? Deus deu a criação do homem, né? A criação do homem. Quando ele criou as criaturas dele, ele dotou de livre-arbítrio, né? E ali, por fazer mau uso desse livre-arbítrio, dessa liberdade, a gente acaba
permitindo que o mal entre na nossa vida, ou na família, ou, enfim. Né? Foi o que Satanás fez. Satanás era livre, os anjos eram livres, né? Pecaram aí, e usaram o livre-arbítrio, o mal utilizado, querendo ser maior que Deus, enfim, e pecaram. Então, o mal, a primeira explicação dada pelo pastor Carlos Augusto Vailate é isso, que o mal é o mau uso do livre-arbítrio. É a chamada... Essa questão do mal tem um nome que é dado, teodiceia. Teodiceia é você tentar explicar, entender essa origem do mal, ligando soberania divina e livre-arbítrio humano. Você começa a querer explicar e entender a existência do mal. Foi Deus que criou, né? Deus é soberano, por que ele não extinguiu o mal? Por que ele não baniu o mal? Né? E aí, esse é o nome do estudo que dá quando você vai estudar a teologia em si. Então, essa primeira definição aqui dada pelo pastor Carlos Augusto Vailate, né, como sendo o mau uso do livre-arbítrio, é chamada teodiceia educativa. Né? É isso, teodiceia educativa. Outra explicação, já que eu não adiantei aqui, livre-arbítrio, exatamente. Outra explicação dada por ele para a existência do mal é justamente o fator pedagógico. Né? Por exemplo, o mal, ele ensina, quando você está numa situação difícil, alguém chega para você e diz assim, não, mas ele está aprendendo, é porque Deus está provando. Não fala que o ouro para pelo fogo ali, então faz essa associação, o crente está passando pelo fogo ali, mas o ouro depois vai sair limpo, o crente também vai sair limpo daquele. Então as pessoas tentam explicar o mal na vida de um justo, assim, fazendo essa associação. O mal é como se fosse algo pedagógico, que veio para ensinar, para purificar, para aperfeiçoar um cristão. Né? Então eles falam que o mal é isso. Nesse caso, se torna necessário. Né? Porque o objetivo do crente não é se aperfeiçoar cada dia. Se ele está passando por essa purificação, isso dói, mas vai deixá-lo perfeito. Né? Então, o mal, nas palavras do pastor Vailate, fala que tem esse caráter também educativo. Outra explicação do mal, terceira explicação do mal, tem outra aqui, é a questão escatológica, né, da recompensa. Você está passando esse mal, essa dificuldade, mas você tem um galardão por isso. Quem mais sofre, mais será galardoado. Né? Então, essa também é uma explicação que ele dá. E por último, tem ainda a teologia, a teodiceia adiada. Né? Quem nunca viu alguém dizer calma, no tempo certo saberemos o porquê de tudo isso. O que faço hoje não entendes. Né? Então, tipo assim, alguém está sofrendo e chega um irmão lá e diz assim, olha, você está sofrendo, mas você não entende, mas isso aí só Deus vai te revelar amanhã, tem uma explicação, isso aí tem um benefício em função disso. Né? Então, é mais ou menos assim que acontece. As pessoas tentam, de uma forma ou de outra, querer explicar a existência do mal. Mas, como diz aqui o pastor Silas Queiroz, publicando nas revistas, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer firme, confiando na providência divina. Eu trouxe aqui esse resumo, eu achei interessante sobre essa questão do mal, mas se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, é bem mais explicativo. Lá, o pastor Carlos Augusto Vailate, a existência do mal. Se eu não me engano, é do programa Veja Só, do Cicarelli, da HIT. Ele é muito bom esse vídeo. Bom, entrando agora na introdução propriamente dita, irmão Isaías, pode ler, por favor? O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos
ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegrias, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém. Bom, então como a gente já viu aqui, nessa lição nós vamos abordar pontos relacionados à estrutura literária do livro de Ruth, né, a mensagem que o livro traz, o contexto histórico do livro, aceitação, rejeição, né, não vamos muito entrar nessa área, né, mas é um livro que sempre foi aceito pelos judeus, tanto para os judeus como para os cristãos, foi um livro sempre aceito. Se a gente lê, eu tenho um livro lá, Introdução Bíblica, pequeno, mas interessante, porque ele fala dos livros que os pais da igreja rejeitaram. Teve os concílios, né, que eles fazem reuniões para aprovar ou rejeitar o livro da Bíblia e tal. E na história tem muitos livros que foi aceito assim, em última instância, quase que estava fora da Bíblia hoje, né? O livro de Hebreus, por exemplo, tem muitos livros, né? Mas esse de Ruth é um dos livros do Antigo Testamento que nunca houve essa questão de ser questionado, né? Nem mesmo pelo fato, no caso de Esther, o livro não falar o nome de Deus, mas foi um livro sempre aceito pelos judeus e pelos cristãos. A posição que o livro ocupa hoje na Bíblia cristã e também na Bíblia hebraica. Vamos falar sobre as datas de escritor, época de escrita. E o mais importante, que falaremos aqui, mas que será enfatizado também todo o trimestre, que é sobre a providência divina em um cenário de aparente contradição. Então Deus, ele jamais se mostra ausente em momentos de dificuldade do seu povo, né? E foi o que aconteceu, que está relatado aqui no livro de Ruth, claramente. O 2, irmão Luiz, tá bom? Aliás, o 1, né? O 1, A organização do livro. Na Bíblia hebraica, né, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, né? A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã, essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou Hagiográfico. A primeira seção é a Torá, que é Pentateuco, né? E a segunda é Nevim, os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nestas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentação, Eclesiastes e Esther, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, e a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavu, né, que era no Pentecoste, a festa da colheita. Então, o pastor Silas Queiroz, ele deixou bem mastigado aqui para nós. A Bíblia hebraica é chamada de Tanakh. Tanakh. Esse KR aí é função de KH, função de R, né? Tanakh. Pode falar de uma forma aportuguesada, né? Tanakh. E assim como a Bíblia cristã, a Bíblia hebraica também tem suas divisões. Ela é dividida em 3 partes, que é a Torá, como nós podem ver aí. Eu peguei não deu para trazer, eu estou sem. Mas na internet tem isso, né? As divisões da Bíblia hebraica. É muito fácil de achar. E eu até imaginei que seria legal se o autor colocasse assim na lição também, né? Um quadro, mas não tem, infelizmente. Mas é dividido em 3 livros, que é a Torá, Pentateuco, né? Os Ketuvim e os Nevim. Aqui, irmãos, vamos tentar ser mais simples aqui, né? Que esse negócio aqui não vai adiantar muito não, para ficar tentado, tá? Mas vamos lá. Então, ela
é dividida em 3 partes. Torá. A Torá, a gente, a princípio, entende que é o livro dos judeus, né? Assim como é o Alcorão, o livro dos muçulmanos, e a Bíblia, nosso livro sagrado, né? A gente pensa que a Torá é o livro dos judeus, né? O livro dos judeus, o nome é a Taná. Esse é o nome do livro sagrado dos judeus, né? Não é a Torá. A Torá equivale ao Pentateuco. Essa Torá equivale só ao Pentateuco. Mas o livro dos judeus não se resume apenas no Pentateuco. Como a gente viu aqui, tem os Nevim e os Ketuvim ainda, né? Vai até Malaquias. São profetas e escritos, os salmos, né? E vai até Malaquias. O Antigo Testamento da Tanakh é igual ao nosso. É igualzinho. São 39 livros, só que eles reduzem. Ele não tem nenhuma exclusão de livros lá. Agora, só que eles juntam. A gente é primeira rei, segunda rei. Ele é um rei só. Primeiro Samuel, segundo Samuel, lá é um Samuel só. Aí tem todos os profetas menores, lá é um livro só. Entende? Eles juntam. Mas os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, eles têm também. Nós temos 39, eles têm 24. No Novo Testamento ele não tem lá? Hã? No Novo Testamento eles não têm. Não. Mas é porque eles reduzem. No Novo Testamento não. No Novo Testamento ele não aceita Jesus. Né? Ah, sim. Mas no Antigo Testamento eles têm 24 porque eles reduzem. Mas em questão de conteúdo é a mesma coisa. É só uma questão de organização dele. Mas o que a gente precisa, a princípio, assim, são as coisas básicas. O livro dos judeus é a Taná. É um termo mais raro, digamos assim. A gente pensa que é a Torá. Não, a Torá, digamos que seja o mais importante deles. Mais conhecido. Os 5 livros de Moisés, né, que fala da lei e tal, isso. Mas não é a Bíblia deles. A Bíblia deles, dos judeus, chama Taná, porque tem os escritos e os profetas também. Então vamos destrinchar isso aqui. Assim como o Pentateuco também é a Torá, né? A Torá diz respeito só ao Pentateuco. Torá é só Pentateuco. Torá não é a Bíblia deles. A Bíblia deles é a Taná. São 5. Isso, 5 livros de Moisés. Por isso penta, né? Então vamos pegar aqui a sequência aqui do que eu escrevi, senão a gente não... Então a Bíblia é dividida em 3 partes. Torá. Aí tem a Nevim e a Ketuvim. Esse in aqui, é o plural dos judeus, do hebraico. Por exemplo, Navi é profeta. Navi. Sabe? Rabi, Navi. Navi é profeta no hebraico. Esse Navi, também os profetas. Esses são os profetas aqui, né? Os profetas. E o Ketuvim, que são os escritos. Escritos ou os salmos. Isso aí Jesus falou, vocês têm salmos escritos, tá? Jesus fez referência a esses livros, né? No Novo Testamento. Então o livro de Ruth faz parte da 3ª divisão. Desse Ketuvim aqui. Faz parte dessa 3ª divisão. Que são os chamados hagiográficos ou escritos. Dentre esses escritos estão os chamados Megilot, que são os livros curtos que eram lidos nas festividades judaicas. Então, entre esses escritos, que são muitos deles, tem todos os livrinhos pequenos, né? Não são os profetas, são os livros escritos. Aqui talvez seria melhor agora. Ela é titulada como os escritos sagrados. Isso. Entre eles, eu não gosto de aulas muito técnicas assim. Vamos ver aqui, livros proféticos, 5 rolos, os profetas escritos. Entre os livros escritos, a organização é totalmente diferente da nossa Bíblia. Os livros escritos aqui, nessa turma aqui de baixo,
Tá Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. E depois tem os livros proféticos que vem Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esdras e Neemias é um livro só. É bem dividido, diferente do que é os nossos. Mas não vou bater muito assim, senão vai complicar muito a aula. Mas vamos continuar aqui. Então, os Megilotes são livros curtos que eram lidos nas festividades judaicas. Aí tem Cântico dos Cânticos, que eram lidos na festa da Páscoa. Ruth, lido na festa das semanas, ou na festa de Pentecostes. Lamentações era lido na data que comemorava a destruição do templo, era sinônimo de luto, né, de tristeza, porque o templo foi destruído, e ali no livro de Lamentações, eles ficavam meio que chorando, se lamentando ali, quando lia esses livros, né, quando chegavam essas datas de comemorar, né, eles liam esses livros. Tem o livro de Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos, e Esther, que é lido na festa de Purim. Essa festa de Purim é uma comemoração exatamente por Deus ter dado o livramento aos judeus, porque Amã queria destruir todos os judeus, né? E eles leem esse livro de Esther justamente para comemorar. Deus deu esse livramento. Então, Megilote, como o autor coloca aqui, eram livros curtos que eram lidos publicamente em festas judaicas. Agora, uma perguntinha aqui. Qual é a maior diferença? Essa é muito simples. Entre a Bíblia dos crentes e a Bíblia dos judeus. É uma diferença muito fácil. Aliás, já foi até falado aqui. O irmão Jair já até falou. A Bíblia é o mesmo conteúdo. A Bíblia fala no Antigo Testamento, né? O mesmo conteúdo. Um tem 39, outro tem 24, mas é por causa da organização. Mas o conteúdo é o mesmo. A única diferença da Bíblia cristã para a Bíblia judaica é que lá tem o Novo Testamento. Simples assim, né? Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, a deles é só, a Tanakh dele é só o Antigo Testamento. Só. Para eles não existe vinda de Jesus, não existe Messias, ainda está tudo para vir, ainda está tudo para acontecer aí. Né? Essa é a grande diferença. Aliás, enquanto que o nosso Antigo Testamento é composto em Nova Tanakh, apenas já falamos isso. Vamos para o 2? Lembra, por favor, na Bíblia cristã? Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Ruth está categorizado como livro histórico por sua evidência, gênero e narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Amém. Bom, nesse subtópico 2, o comentarista continua apresentando diferenças entre a nossa Bíblia e a Bíblia Tanakh, a Bíblia dos judeus. É importante fazermos aqui a seguinte observação. Enquanto que a Tanakh é dividida em 3 seções, a Bíblia dos crentes pode chegar a 8 divisões, né? Considerando, obviamente, o Novo Testamento. Mas a questão aqui, claro, é a divisão do Antigo Testamento. Se tratando do Antigo Testamento, a nossa Bíblia tem 4 divisões, enquanto que a Tanakh tem 3. As divisões do Antigo Testamento da nossa Bíblia, a cristã, é a seguinte: Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. A Bíblia cristã do Antigo Testamento nós temos também o Pentateuco, aí temos vou pegar a sequência aqui: Poéticos, Proféticos e Históricos. São quantos?
São 4 divisões. Históricos e proféticos. Aqui eu inverti. Vou pôr na ordem aqui. Históricos e proféticos. Essa é a divisão da nossa Bíblia, né? A dos judeus a gente viu que é a Torá, seria o Pentateuco, né? Os proféticos e os escritos. São 3 divisões só. A nossa são 4 divisões. O conteúdo, como eu falei, é a mesma coisa. Continuando aqui, as divisões do Antigo Testamento da Bíblia cristã é a seguinte: Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. O livro de Ruth, portanto, na nossa Bíblia é caracterizado como sendo um livro histórico. O livro de Ruth é um livro histórico da nossa Bíblia. Já na Bíblia judaica, a divisão é a seguinte: Pentateuco, profeta e escrito. Agora, tem um ponto também interessante aqui, que esse Tanakh, ele é um acróstico, né? Tanakh. Eu vou colocar diferente aqui. Vou colocar assim. Ele é um acróstico, ou seja, como você pega um nome assim e você vai... Entende acróstico? Vou mais ou menos explicar. Esse T aqui é de Torá. Essas vogais aqui, irmãos, na construção tanto do hebraico quanto do grego, elas meio que desaparecem. Elas só vêm para dar sentido no português. Essas vogais, sabe? Yahvé, por exemplo, esse no hebraico, nessas línguas originais da Bíblia, elas não têm tanto significado assim. O que prevalece mesmo são as consoantes nessas línguas bíblicas, né? Então, esse aqui seria do... Vou recorrer aqui ao Tanakh. A Torá... tá. Aqui é os Neviim. E aqui os Ketuvins. Ketuvim, né? Mais ou menos. Você vê que é um acróstico, por isso que esse nome Tanakh. O nome Tanakh não é um nome assim... A Bíblia, né? Essa aqui é a Bíblia do hebraico. Né? Por causa disso, porque ela é composta pela Torá, pelos Neviim e pelos Ketuvins. Né? Aqui, no caso, se daria uma letra só, né? O som de falei de Tanakh. Né? Então, Torá, Neviim e Ketuvim. É meio que acróstico isso aí. Falando dessas divisões da Bíblia, a Bíblia cronológica, em ordem cronológica, joga a história de Jó lá no começo. Cronológica? Primeira, né? Primeira, antes de Abraão. Antes de Gênesis, então. Gênesis é Abraão e Gênesis? Antes de Abraão, né? Antes de Abraão. Foi isso. Então, a cronológica fala que os acontecimentos de Jó foi antes de Abraão. Mas é entendido assim mesmo. A Bíblia cronológica, ela necessariamente vai ter que seguir uma cronologia, né, de tempo, de quando foi escrito. Aí a gente vai, se a gente ler a Bíblia de forma cronológica, a gente vai se assustar muito. Porque a gente vai pegar livro e vai dizer, poxa, mas já esse livro lá na frente, está aqui, tá? Né? E as cartas de Paulo, por exemplo, ele ia começar com Tessalonicenses, que era o primeiro, eu acho, né? Muda toda a cronologia. Mas nossa sequência, a nossa Bíblia, ela é organizada de forma lógica, não cronológica. É de forma lógica, você segue uma sequência de assuntos, de acontecimentos, né? Para não ter tanto distúrbio no leitor, tanto coisa descasada, sabe? Mas ela cronologicamente é interessante para você ficar atado quando aconteceu as coisas. Agora é difícil de você fazer associação quando está lendo a Bíblia cronológica. Bom, então é isso, né? Vimos aí essa questão aí, acho que é bem interessante. Tanakh, Bíblia hebraica, suas divisões, o sentido desse acróstico, né? Agora o 3, autoria e data. Meu Deus do céu, vou correr. Autoria e data. Vamos, meu Maurício, por favor.
Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Amém. Bom, obviamente que toda obra tem um autor, mas nem toda obra se sabe quem é o autor. Né? A Bíblia tem muitos livros que tem autor anônimo. O livro de Ruth tem autor exatamente anônimo, né? sem ser revelado quem foi que escreveu. Embora a tradição judaica atribua a autoria do livro a Samuel, muitos outros estudiosos atribuem ao rei Davi. Mas essas não deixam de ser questões secundárias, que não levam a nada. Né? Não faz diferença nenhuma saber quem escreveu ou quem deixou de escrever. Né? O autor aqui da lição, ele é certo em afirmar que é Samuel quem escreveu o livro de Ruth. Mas existem fortes indícios de que sejam também Davi, né? Que foi o bisneto de Ruth, estava ali dentro do contexto de Belém, né? Na casa de Jessé, e de repente Jessé, Boaz, sei lá, passou para Davi ali, Davi escreveu tudo. Então há indícios que seja Samuel, mas há indícios também que seja o próprio Davi, o escritor do livro de Ruth. Mas não importa, né? Em relação à data de escrita, tal data fica também presa, né? Meio que obscura a quem escreveu. Obviamente, se foi Samuel, foi uma data, se foi Davi, foi de outra. Né? Então, por não saber quem escreveu, você sabe também em que data foi escrito. Bom, então vamos pular esse pontozinho aqui de data de escrita, que é mais simples. Vamos por dois já. Contexto histórico, no tempo dos juízes. Luiz. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, sem uma sábia direção, o povo perece. Amém. Aqui nesse subtópico, a questão é quando os fatos aconteceram, né? Nos tempos dos juízes. Uma coisa é quando acontece algo, outra bem diferente é quando o relato do acontecimento é feito. Como já adiantamos, fica claro que foi no período dos juízes, como o próprio livro diz, né? Esse capítulo 1, versículo de Ruth, o que subentende-se cerca de um período de 300 anos. Se sabe em qual dos juízes era o contemporâneo ali, desse relato de Ruth, né? Mas o grande destaque desse período de tempo na história de Israel fica por conta da anarquia generalizada. Por meio da infidelidade e da apostasia, o povo vivia do jeito que lhe parecesse melhor. Em outras palavras, cada indivíduo era juiz de si mesmo, julgava a sua própria causa. Então, cada um fazia aquilo que bem parecesse aos seus próprios olhos, né? Ou seja, em outras palavras, era juiz. Eu mesmo que julgo se eu estou certo, se eu estou errado, não tenho autoridade nenhuma, né? Isso nada mais é, irmão, do que anarquia. É uma espécie de rebeldia
há princípios instituídos, né? Lógico que faltou líder, faltou comando, faltou regras, faltou, né? E ali a gente vai ver uma grande falha ali, a gente vai ver no próximo ponto aqui, de Josué. Porque Moisés, quando ele morreu, ele deixou Josué, né? Deixou a liderança constituída para dirigir o povo e tal. Já quando Josué morreu, ninguém. Josué morreu, entrou o período do juiz e ali bagunçou tudo. Não se conhecia mais a Deus, não seguia mais regra nenhuma, não tinha mais líder que pudesse direcionar o povo, ensinar o povo, e aí cada um fez o que bem parecesse. Era esse o contexto do livro de Ruth, né? Nos tempos do juiz, era mais ou menos assim. O 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Com Bartolomeu. Não, então Isaías. Não, prazer. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pelas nações hebreias em um degradável nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Amém. Bom, temos aqui 3 pontos importantes a serem abordados, mas apenas 2 deles merecem uma ênfase, já que o último é a idolatria, né? Muito simples, todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece, né? Me parece ser um efeito, a idolatria, me parece ser um efeito dos 2 primeiros, né? Do secularismo e do hedonismo. O fato de você permitir o secularismo e o hedonismo, né, viver essas suas realidades, você acaba idolatrando, entrando no mundo da idolatria, né, da rebeldia contra Deus. O secularismo sempre foi um problema para o povo de Deus. Foi assim no passado e tem sido assim ao longo da história da igreja. Em termos mais simples, dizemos que o secularismo é permitir que pensamentos e práticas religiosas sejam maculadas pelo sistema mundano. Quando você permite que o mundo vá ganhando espaço na tua vida, na tua liturgia, na tua vida cristã, sabe? Você vai permitindo, isso aí pode, isso aí não tem nada. E aí você vai permitindo coisas que é característico do mundo, desse século, né? O século aqui é referência ao mundo, por esse secularismo, né? Então você vai de alguma forma secularizando os costumes da igreja, né? Isso obviamente não diz respeito a uma coisa pecaminosa, né? Não é você deixar de fazer parte do que é bom, agradável na vida. Por exemplo, praia. O crente para a praia não está se secularizando, ele está apenas curtindo uma coisa que é bem, né, impossível. Aí pra praia tem que ir de calça? Vai de calça, mas chega lá, tira, né? Chega lá, tira para tomar banho. Não, pra entrar dentro da água. Para entrar na água. Se quiser ensopar. Pergunta para ele se ele Então, secularismo é isso, é você permitir, você permitir que os costumes mudando vai ganhando espaço na igreja, né? Então a igreja vai se secularizando, vai maculando os princípios da igreja. O hedonismo, por sua vez, liga o culto santo a Deus ao prazer. O culto santo que deve ser, né, prestado a Deus, você vai associando isso ao prazer, né, ao prazer em todos os sentidos, não o prazer carnal, sexual, mas o que vale é ter prazer. E esses deuses o povo foi criando, né?
no meio do povo. Esse período de 300 anos. São povos característicos de nações ímpias, que os judeus, em função do seu desvio, eles foram aderindo. Né? Aí, pelo que dá para entender, o pequeno povo que ainda restava aí, fiel a Deus, pediu a Samuel: precisamos de um juiz. Isso foi nessa época? Sim, então, eu não sei exatamente se foi esse pequeno povo que não fala, eu sei que eles meio que se invejaram, né, via as outras nações com O juiz, aí falaram para Samuel. líderes, com reis, né, e eles quiseram fazer igual. O juiz Samuel já era, né? Então eles não aceitaram o filho de Samuel como um juiz, eles criaram. Eles queriam rei, eles rejeitavam o juiz para aquele rei. Para aquele rei. Mas então, o hedonismo ele faz isso, não? Ele liga o nosso culto, a nossa vida, que deveria ser uma constante devoção a Deus, ele leva muito para o lado do prazer pessoal, né? Os hedonistas, eles é sinônimo de prazer mesmo, né? Aí entra a questão da comida, né? O prazer de saciar-se, de melhor e de uma forma mais, né? A ponto de se tornarem glutões, enfim, bebedeiras. O prazer é o que vale, né? Porque a carne na concepção hedonista não importa tanto, a questão é o espírito, né? Então tem muito isso aí. Isso é uma doutrina que pesou muito na igreja primitiva, nos dias de João, lá naqueles gnósticos, um monte de seita que tinha lá, foram uma pedra no sapato dos apóstolos da igreja, dos primeiros apóstolos da igreja. Então, é uma vida totalmente destituída de princípios éticos e morais. Mas o fator que deve ser pontuado aqui é a falta de liderança. Moisés deixou um líder, né, como nós dizemos há pouco, em seu lugar, mas Josué não deixou ninguém em seu lugar. Essa última fala do pastor Silas precisa ser vista com bastante carinho pelos nossos líderes. O que o pastor Silas fala aqui? A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Qual a diferença de caráter e carisma? Vamos lá, esse ponto é importante do Silas aqui, que ele coloca, pastor. Seria o chamado, irmão? Então, o carisma aqui são... Você sabe que você tem chamado. mas o carisma aqui... que ele... Gentileza, gentis, O né? carisma aqui é os dons. Ele faz uma referência aqui aos dons carismáticos, dons espirituais. Ele fala que não basta ter carismas. Às vezes a pessoa é do reteté, a pessoa chega ali e distribui oficia para todo mundo e Deus me mostra isso, não sei o que, cura aquela coisa, sabe? Isso é carisma. E de repente é verdade, não está falando que é mentira, que é falso, não é isso. Mas precisa ter, além disso, caráter. Porque essas pessoas que fazem isso não necessariamente são pessoas de caráter. Quer dizer que o camarada, não escuta só, o Givão falou um negócio aqui, eu fui na memória. O camarada vai pra praia, quando fica lá, ele olha para um lado e olha para o outro, ele fica com vergonha de tirar a calça e ele entra na água com calça tudo, calça comprida e tudo. Mas não tirou, não desabonou ele nada, né? Ele que só, ele é o jeito dele, eu não posso ficar de cueca. Toma banho de calça. Toma banho de calça. Tu concorda? Tá certo. Como é? Então não vai, né? Se for na É praia, melhor não ir. Vai. Fica em casa. Fica em casa. acho que eu já vou na praia do nudismo. Eu já vai no dentro aqui, né? Porque assim, que a praia fosse Vamos lá. Peraí, escuta, fala aí. se a praia fosse para tomar banho de gente nu, isso ia se batizar nu. Como é que ele vai trabalhar, ele vai se batizar, ele não batiza vestido? E como é que ele vai para a praia tomar banho? Depois de batizado, ele vai tomar banho na praia nu. Tá errado. Vamos lá. Errado. Opressão, clamor e livramento. 3. Quem lê aí? O irmão Rogério, por favor, irmão. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth
prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Acabou, irmão? Acabou. Não, né? O 2, né? 2. Não, o 3. Sendo o 2, perdão, irmão. Perdão, eu estava vendo outra coisa aqui no. É o 3, opressão, clamor e livramento. É o 3. É o 3 e 2, é. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Amém. Bom, quando o pastor Silas diz a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, o que temos aqui? Um povo que abandonou o seu lar e o seu senhor e foi se aventurar em lares estranhos e ser subjugado por outros senhores, por senhores estranhos também. Isso, porventura, não é o que parece que acontece com muitos que estão entre nós? Mas a grande questão aqui é a seguinte: por que o povo abandonava a Deus? A resposta está em Juízes 2:10. Vamos ler? A gente não tem tanto tempo assim não, mas... Por que o povo abandonava a Deus, irmão? Juízes 2:10. Olha lá, irmão Luiz, você quer rápido no gatilho? 2 e 10, né? E foi também entregada toda aquela geração a seus pais, que outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Amém. Aqui, seguindo, aqui tem outras, bem útil também, mas aqui já fala tudo, né? Ele não conhecia o Senhor. Deus sequência de Moisés e Josué, né? Aí faz... Josué não teve ninguém. Pois é. Porque Josué ficava lá na porta, né? Isso. Da tenda ali. Liderava, né? Dedicação, né? Sim, então, sim. Deus que seria capaz de conduzir a continuidade do trabalho de Moisés. Ficar em casa de Josué. Josué não vê ninguém. É uma falha, né? O professor Caramuru, ele enfatiza bastante essa questão de Josué ter falhado em não preparar um líder para deixar. Né? Então eles abandonavam Deus aqui, irmão, porque eles não conheciam. Né? Eles não conheciam, não tinha um líder. Quem é que torna Deus conhecido? É alguém que o próprio Deus, né? E ali não tinha ninguém, né? Não sei se por imprudência humana ou por propósito, determinação divina, mas não tinha ninguém que pudesse ali ensinar o povo. Então não era pecado, podia errar. Não, o povo estava errando. Lógico que ele tinha um preço a pagar, mas era um erro que estava na cara, né? Estava na cara. Sem conhecer a Deus, quem não é? Né? Não estou falando que ele é inocente, não. Mas a conclusão que a gente tem aqui, irmão, só abandona a Deus quem não conhece a Deus. Né? Só abandona a Deus quem não conhece a Deus. Outro detalhe importante aqui: conhecer a Deus não é o mesmo que ter conhecimento de Deus. Muitos têm conhecimento de Deus e, no entanto, não conhecem a Deus. Dá para entender o trocadilho? Você ter conhecimento, Deus é isso, mas você não conhece.
a Deus intimamente, né? Conhecer a Deus, antes de tudo, é ter intimidade com Ele. É É o mesmo ter que viver, comunhão né? com Ele. Hã? É o mesmo que viver, né? Sim, é viver a realidade de Deus, né? É viver essa realidade. O conhecimento em si está no campo do saber, enquanto que o conhecer a Deus fala de relacionamento com Ele. Entende? Então, eles não conheciam a Deus. Estando no pecado, não era pecado. Lógico que era pecado. É tanto que Errei por não conhecer. houve uma consequência, né? A fome, a punição divina, o povo, né, sofria ali em função dessa falta de conhecimento. Você falou um negócio bom aí, que você falou conhecer não tinha, um relacionamento, né? Eles não tinham relacionamento, né? E aí, quando falta, isso, eu acho que é Spurgeon que fala, né, que o silêncio, o barulho dos maus é por causa do silêncio dos bons. E aí, como não tinha a presença de Deus ali no povo, não tinha esse exercício levita ali, aquela coisa toda, Satanás deitava e rolava. Aí entraram a Deus, a Astarote, entraram um monte de Deus, os filhos dos judeus casaram com as moabitas, virou aquela bagunça, entende? Porque não tinha esse conhecimento de intimidade com Deus. Tinha antes no tempo de Moisés, Josué. Milton, trazendo para os dias de hoje, não sei se encaixa o assunto, falando do pastor lá, foi um caso isolado, ele sozinho. Será que ele não faltou oração, não faltou conversar com alguém? Isso perturbava ele, né? Então, esse pecado aí é de origem da carne, né? Isso é uma coisa que já vinha perturbando Da ele. carne. Isso aí é assim, todos nós temos essa tendência. Todos nós. Eu, por exemplo, eu vivo me policiando o tempo todo, porque se eu vacilar, eu meto o dedo no YouTube lá e vejo vídeos sensuais. Ninguém é livre disso, cara. Ninguém, nenhum de nós. Não tem machão aqui para dizer que é pastor, que é isso. Você vacilar, você mete o dedo lá, você vê, né, rebolando e tal. E você alimentar isso, é onde vai entrando. Aí tem uma hora que você não consegue mais segurar. Porque o impulso, a força contrária é grande no seu interior. Entendeu? E você não consegue mais. É para homem, é para mulher isso. Então, qual que é o melhor? Quando você quer vencer um inimigo, é você não alimentá-lo. Né? Você quer vencer ele, você não alimenta. E Bota pela raiz. se você tem tendência àquilo, né? E o pastor aí, como ele tinha acesso, todo mundo com os vídeos, comentário e tal, aquela coisa, então, tá tudo ali. Né? A faca e o queijo na mão, tá tudo ali. É só uma questão de. Imagina, amor, me deixa em paz aqui que agora eu vou meditar na lição. Né? E aí começa, e ali vai alimentando, quando vê, né? Você vai ganhando proporções grandes, vai tomando, vai. A gente olha assim, de um ponto, e fica do pecado para a mentira. Hã? A diferença tem de pecado para mentira. A mentira é pecado, né? A própria mentira é pecado. O pai é mentira, é o pecado. Vamos seguir para o próximo, para a gente não perder aqui. Tinha mais coisa para falar aqui, mas a gente está com o tempo limitado. Propósito e mensagem, o cetro de Judá. Quem leu ainda, o Jair? Leu? Pode ler, Jair. Lê, Maurício, depois ele lê, por favor. O cetro de Judá. Quais propósitos são atribuídos ao livro de Ruth? O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 40, capítulo 49, versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul.
com benjamita. Ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Amém. Bom, qual o propósito da mensagem do livro de Ruth? Nesse tópico aqui que a gente vai estar vendo, né? O foco nesse ponto aqui é falar sobre o cetro de Judá. Quando falamos sobre em cetro, no sentido literal do termo, né? Estamos falando em um bastão, um pedaço de pau, de madeira, bem torneado, hoje pode ser até um pedaço de metal, sei lá, plástico, um bastão, né? Revestido de algum tipo de material brilhante, dourado, prateado, niquelado, enfim. E com algum tipo de adorno na ponta, né? O cetro com a varinha, né? Tipo de uma estrelinha na ponta, uma coroinha na ponta, enfim, alguma coisa assim. Isso é o cetro, né? Mas no sentido religioso, digamos no sentido bíblico, um cetro é sinônimo de autoridade real, símbolo de poder absoluto e soberano. É lógico que para nós, soberania e absolutismo é algo que se atribui a Deus, né? E mais ninguém. Mas, entre os reis da época lá, tinha isso, né? Soberania e poder era atribuído a um homem, no caso aos reis. Mas falando de propósitos, isso era um cetro, né, irmãos? Vocês entenderam? Era de bastão e tal, simbolizava poder, soberania do rei. Se o rei não apontasse aquele cetro da Estela, teria morrido. Teria morrido. Não era aceito. Aquele cetro lá tinha jeito de lidar com ele, eu não sei, levantava, aceitava, se abaixava, não, eu não sei. Né? Mas era assim, um sinônimo de poder e absolutismo, né? Mas falando aqui de propósito do livro de Ruth, eu achei um pouco estranho, porque o livro de Ruth tem um conteúdo peculiar, né? Algo que é só dele. É um livro que se completa em si mesmo, né? A sua narrativa ela é completa, onde revela ao leitor um poder soberano e presente de Deus, de um Deus que se mostra e se faz percebido nas entrelinhas da vida humana. Então, quando você lê Ruth, você não vê tanta coisa igual você vê em outros livros, falando, o Deus disso, Deus daquilo, aquela coisa, não. Mas você vê uma mensagem sendo transmitida ali de uma ação divina por trás da história de Ruth, Boaz, Noemi, né? Você vê claramente, você percebe isso, né? Então é um livro que por si só ele tem uma narrativa conclusiva, né? Nesse livro. Portanto, eu vejo que fazer referência ao cetro em Judá, ou seja, a Davi como descendente de Judá e ascendente do Messias, como principal e mais evidente propósito do livro de Ruth, me parece diminuir um pouquinho o valor espiritual da mensagem de Ruth. Entende esse ponto? Alguns falam que o propósito da mensagem de Ruth é enfatizar o reinado de Davi. Outros falam que o propósito da mensagem de Ruth é falar sobre a ascendência de Jesus. Eu vejo que o livro de Ruth, por si só, ele tem uma mensagem cativante, que prende o autor e mostra Deus ali. É como se dissesse assim, então na minha vida tem alguém rejeitou, alguém por trás que, né, que vai traçar de maneira que no final dê tudo certo, como Deus na vida de Ruth, entende? Então, é isso aí, nesse comentário. Vamos, falta 5 minutinhos só, né? 5 ou 10, tinha um crédito aí, né? Vamos por 2 aí. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth pronunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro no sentido literal e mitológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Amém. Isso aqui é importantíssimo, eu não poderia deixar de falar disso, mas vamos começar do início aqui. Nesse segundo subtópico eu já consigo ver maior coerência, né, maior adequação aqui como o pastor comenta aqui, né? O título aqui fica mais nítido quando nós lemos o livro de Ruth com bastante atenção. Amor e redenção é algo muito perceptível no livro.
Percebe-se que não apenas na relação entre Ruth e Noemi e depois entre Ruth e Boaz, mas também é bastante perceptível o amor conferido, outorgado, né, dado pelo próprio Deus ao defender o seu povo das astutas ciladas do mal Ramã. Então, isso é o que Deus quis mostrar aqui. Satanás, ele orquestrou ali o mal para exterminar o judeu da face da terra, e Deus convergiu tudo aquele mal em bênção, né? Como a gente comentou no início, até o tropeço que Ramã teve caiu por cima de Esther, exatamente no momento que o rei entra e vê aquela cena. Entende? Tudo isso orquestrado por Deus, em cima de uma orquestração que já vinha má da parte de Amã, né? Para que tudo desse errado, Deus fez com que tudo desse certo, né? Usando ali Mardoqueu, Esther, enfim. Então, amor e redenção está muito claro no livro. Noemi e depois Ruth e Boaz, mas também bastante repetitivo. Amor este que ultrapassou e ultrapassa os limites sociocultural e éticos da humanidade. A gente não entende. Não dá para você entender isso de forma natural. A respeito da redenção, ela é apresentada no livro de Ruth no sentido literal, que foi o que aconteceu com Boaz e Ruth, mas também no sentido tipológico. Literal, porque Boaz foi lá e redimiu Ruth, né? Comprou as terras e tal, casou com Ruth e tal, né? Remiu Ruth e Noemi. Isso é literal. Mas também no sentido tipológico, né? Que é o que aconteceu, que acontece quando alguém se converte a Cristo hoje. Nesse exato momento acontece uma remissão de culpa, a exemplo do que houve ali. Assim, tipologia é a ciência da teologia que estuda os tipos e as figuras bíblicas. No livro de Ruth, Boaz tipifica Cristo como remidor e Ruth tipifica a igreja formada por gentios. Então, a mensagem do livro, uma das mensagens do livro de Ruth é imaginar que Boaz é um tipo de Cristo, né? E Ruth é um tipo da igreja, né? Ruth não era gentílica, e Boaz foi lá e enxertou, tipo, remiu ela como uma pessoa judia, que não era. É a mesma coisa, Cristo, judeu, a salvação do judeu, aí pega os gentios e enxerta na água, entende? Tipo de Ruth. Aí nós, gentios, passamos a fazer parte dessa redenção divina, desse plano redentivo. E aí vem a descendência de Davi. Isso. Também Jesus. Davi continua. Só mais um ponto, então. Então, irmãos, é importante a gente não deixar esse negócio de fora, de você entender essa tipologia, ela deve ser feita, né? Boaz e Ruth são tipos, Cristo e a igreja são antítipos. Um prefigura o outro. Entende? Boaz e Ruth prefiguram. É só para dar uma ideia de como. Quem vivia no passado, eu não sei se eles tinham, meio a gente incerto a gente afirmar isso, mas certamente que muitos deles tiveram noções distantes, né, de como seria com a vinda do Messias, né? Eu não sei se eles tiveram esse entendimento, você está pegando assim, por exemplo, de Davi dizer assim, não, se Ruth está entrando para fazer parte né, é porque lá na frente o Messias vai fazer isso com os gentios, entende? Eu não sei se eles tinham essa noção, mas é isso que o livro passa, na tipologia, né? Cristo remindo os ímpios. Ele veio para aquela dele, os deles rejeitaram. Os deles rejeitaram. Sim. Então, mais ou menos isso. Então a Bíblia é cheia dessa simbologia. E o último agora, fidelidade e altruísmo. Marcão, por favor, mais uma vez. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos.
Em um mundo decrescente, iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista sogra e nora. Não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. Amém. Bom, como fechamento desse tópico aqui, temos ainda a ser apresentado como parte do propósito da mensagem do livro de Ruth, a fidelidade e o altruísmo. Eu não acredito que a corrupção nos dias dos juízes era algo generalizado, né, e que não houvesse nenhum justo sequer. Até porque na própria família de Elimelec, aqueles que eu entendo, né, que eu acho que eram infiéis a Deus, eles morreram, né? Elimelec e os seus 2 gêmeos, eles morreram. Aqui nós aprendemos que em um contexto de infidelidade precisamos ser a exceção. Não precisamos estar rodeados de crentes fiéis a Deus, precisamos estar fiéis a Deus. Né? Nós não precisamos estar num lugar onde todos são fiéis a Deus. O que nós precisamos é de nós mesmos sermos fiéis a Deus. Esse é o ponto. Sobre o altruísmo, isso é o contrário de egoísmo. É uma das características naturais do verdadeiro amor. Assim como aquele que é dominado pelo ódio não consegue pensar no bem dos outros, assim é o que é cheio de amor não consegue pensar apenas em si próprio. Foi o que aconteceu ali com Ruth, né, quando ela abraçou a causa de Noemi. Cheia de amor altruísta, eu não acredito que ela estava visando só o seu próprio bem. Ela foi mais, no meu ponto de vista, porque Noemi era velha e precisava de um amparo. Né? E ela disse, eu vou lá com ela, né? O povo dela é o meu povo, o Deus dela é o... Então é totalmente altruísta, que é também símbolo que Jesus fez. Né? Jesus morreu também por causa de nós. Né? Então, tá aí. Final da lição, a conclusão eu não vou comentar, mas só ler. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Então, uma lição meio técnica, né? Cheia de termos meios técnicos aí, mas eu acredito que a proposta da lição foi essa aí. Os irmãos me perdoem por algum. Já era depois. Quem? Era, sabe? Aí Ruth, nesse caso, ela ia voltar a ser do povo de Israel de novo, né? Não, Ruth não era. Noemi que era. Noemi que era, mas o filho dela, que era casado com o filho dela. O filho era, meus filhos morreram, ele perde o vínculo, né? Aí perde o vínculo. Perde. Ela continua sendo israelita, no caso, do povo de Israel. Mesmo com a morte do filho mesmo com a morte do esposo, ela não continuou sendo... Não, então, porque veja bem, é rapidinho que já acabou, mas quando os homens morreram lá, Malon e Quilion, estava em Moab ainda. Ruth tinha que tomar o rumo dela, Noemi tinha que tomar o rumo dela e as viúvas o rumo delas. Eu entendo assim, como ele está falando, se ela tinha dupla nacionalidade, né, como hoje. Não, ela continuou sendo israelita, porque ela... Mas ela quem está falando? A Ruth. A Ruth nunca foi israelita. Não. Mesmo estando casada com os filhos da Noemi? Porque esse vínculo era importante enquanto eles estavam vivos. Depois que ela morreu, ela habita. Moabita, né? É Moabita, né? Ela é estrangeira, continua estrangeira. Noemi falou, vamos para casa de vocês e casa de novo. Eu vou para minha terra. Apesar de serem todas parentes de Abraão, que ela é
filha de Ló, É, ela era filha de um filho de Ló, filha da filha mais velha de Ló, da né? filha velha de Ló. Então, a Ruth era... Mas era um vínculo étnico, né? É. De descendência. As Moabitas eram de que região? É que ela teve Moab, né? Que foi, Moab era filho Diz que era da próximo, filha de Ló, coisa né? Da filha mais velha. poucos quilômetros de Jerusalém, o povo vai ficar. Por isso que chama Moabita, por causa que era filho de Moab, né? Moab era filho da filha mais velha, que era 2 minutos aí. liberdade, o pai lá tiveram 2 minutos? relações com o pai. Né? E tiveram filho, né? Tem 2 minutos aí. É que assim, ó, Ló embebedou, aí a filha mais velha deitou com ele. Aí dia E seguinte. nasceu os Moabitas. Se você estiver trocando aqui, mas não importa. Mas foi isso mesmo. E a filha mais nova deitou um dia, deu outro no outro dia, e nasceu os Amonitas. Amonita, que é bem. Então, Amonita e bem Moabita, esses dois povos eram inimigos de Israel. Rapaz, Entende? Então Ló já não era tão crente assim. Por que que ela dizia, meu filho, Eles eram. Que ela criou no Deus. eu não acredito que um cara desse tá encaixaçado desse jeito, não. Pelo menos. Teve um consentimento aí mesmo. Ele não tava muito bêbado, não, né? Tá, mano. Não tava muito bêbado, não. Já tinha saído de Sodoma e Será Gomorra. que Abraão não estava bêbado quando deitou com H? Com 25 anos a menina? não existia Acho que estava bêbado, né? Tava bêbado. Não sei, porque a menina de 25 anos, Era a 25 menina de 25 anos, quem estava bêbado era ela. Mas onde eles acham essa idade aí, né? Nós temos 5 anos, sim. Nós temos irmãos, nós vamos pagando para as irmãs. É, bem lembrado. PH.